Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e você está aí mais um dia na casinha. Convido vocês a vir passar um dia comigo aqui na minha bela e maravilhosa casa. E hoje eu vou mostrar pra vocês por que essa casa se tornou assim tão perfeita pra mim, mesmo sendo uma casa simples. Como sempre, eu começo o meu dia fazendo o meu belo do meu café. Porque sem café não dá, né, mulher? Você já sabe disso, então eu tenho que fazer meu cafezinho aqui, menina. E assim, logo pela manhã, o sol entra aqui pela janela da cozinha e bate bem assim aqui, nessa pedra, no balcão aqui. E eu acho tão lindo nascer do sol. A parte da manhã e a parte da tarde são os momentos que eu mais gosto, sabe assim? Porque é lindo de se ver o nascer e o pôr do sol. O café também, menina de Deus, vou falar pra vocês. O cheiro exala na casa inteirinha. E isso daqui pra mim traz uma paz tão grande e uma sensação de aconchego tão maravilhosa. A única coisa que falta aqui é meu marido tá aqui junto comigo pra poder tomar o café juntinho, né? Comigo aqui, conversando, olhando o nascer do sol, vendo as coisas e fazendo planos e tudo mais, né, gente? Mas eu creio em Deus que em breve isso vai acontecer. Então, depois de passar meu cafezinho aqui, eu fico esperando, né, queridos e queridas, esse coador aí e o café derramar todo, encher a garrafa, né? Aliás, encher não. Na verdade, eu coloco só um pouco de água pra poder fazer o café, porque eu tô tomando mais só uma xícara ou duas e eu não faço a garrafa cheia. Graças a Deus eu coloquei um pãozinho de queijo pra congelar também, né, mulher? Porque isso daqui é vida, isso aqui salva a dona de casa no dia a dia. E esse pãozinho de queijo aqui é muito especial, porque ele é gostoso demais da conta. Eu já deixei a receita aí pra vocês no vídeo anterior. É bom demais, menina. Então já fui logo ligando meu forninho, que também, graças a Deus, ele não está estragado. E eu tava com tanto medo desse forno estar estragado, mulher, sabe assim? Porque eu faço pão, faço bolo, faço as coisas tudinho, e aí eu ia ter que comprar outro, né, mulher? Então o que que eu faço? Eu pego e sento aqui e fico admirando tudo que tem aqui em volta do meu quintal, olhando as flores, olhando as borboletas, os passarinhos, olhando o nascer do sol e pensando na vida. E aqui, nesse momento, o sol tá batendo bem aqui, só que não é aquele sol forte, escaldante, assim, que judia sua pele. Porque logo de manhã cedinho, tá um friozinho tão bom, e o sol, ele aquece a gente aqui. Então, eu vou tomando meu café, curtindo esse solzinho maravilhoso. E aqui também, gente, é um momento em que eu faço as minhas orações, né? Eu falo com Deus e tudo mais. Tem que ser bem cedinho, sabe? Então, eu gosto bastante, sabe, queridos e queridas? Esse momento aqui pra mim, menina, é de lei. Eu não posso ficar sem fazer uma pausa na parte da manhã, tomando meu café e preparando o meu corpo para poder começar o dia e fazer os meus afazeres. Eu só já acordo ligado no 220 quando a casa tá toda badernada. Porque não é sempre que a minha casa vai estar sempre arrumadinha. Mulher, a sua tá assim, arrumada sempre, porque a minha não. Às vezes eu deixo a louça da noite, sabe assim, pra poder lavar no outro dia. A cozinha fica toda badernada, mulher. E aí o que que eu faço? Eu pego e já acordo ligado no 220. Eu falo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, entendeu? Mas depois, quando eu arrumo a casa todinha, eu volto a desacelerar. Aí eu fico bem de boa, bem tranquila. Então, a segunda coisa que eu faço depois de tomar meu café é vir olhar as plantinhas e molhar elas também, né? Deixar elas bem hidratadas para elas crescerem fortes e saudáveis e ficarem muito lindas, igual esse bougainville, essa primavera aqui, ó. Maravilhoso. As borboletas que tem aqui no meu quintal, menina de Deus, sabe? Elas fazem visita todos os dias aqui nesse bougainville e eu acho uma coisa mais linda do mundo. Recentemente também eu coloquei essa carroça que eu convenci meu marido que eu vou plantar várias florzinhas dentro dela. E aí ele aceitou, sabe? Com muita dificuldade, mas ele aceitou. Então, eu vou colocar várias florzinhas bonitas aí, então já vai me indicando. Vocês acham que eu planto nelas margaridas ou coloco aquelas florzinhas bonitinhas, Maria Sem Vergonha, não sei como é que se chama? Só sei dizer, menina, que vai ficar lindo. Eu coloquei somente essas plantinhas aqui, tá vendo? Que é essa samambaia e essas ameucuca e também uma 11 horas ali, ó, tá vendo? Aí já tem esses vasos bem aqui que eu tô preparando pra poder colocar a terra, esterco e também colocar as plantinhas dentro deles e vou colocar outras plantinhas aí também. Mas eu tenho que ajeitar as mudinhas, né, mulher? Então, tipo assim, vou me planejar melhor. Mas a carroça já tá no lugar. Futuramente também eu quero pintar ela e deixar ela assim com a cor mais bonita, né? Porque ela já tá bem desgastada a pintura. Mas ficou muito legal aqui, tá vendo? Esse girassol mexicano aqui também virou meu xodó. Eu amo a cor amarela. Tanto que eu tô pensando até de pintar minha casa na cor amarela. Eu acho que vai ficar muito lindo. Mas primeiramente a gente tem que ajeitar algumas coisinhas aqui, né? Pra poder deixar tudo bonitinho pra depois eu pintar. Olha esse outro bougainville aqui, menino, o tanto que tá bonito. Bom, 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 bom. Depois de mostrar pra vocês algumas florzinhas que tem aqui no meu quintal, que são poucas ainda, ao meu ver. Eu preciso de mais flores coloridas, lindas e belas aqui nesse quintal, tá bom? Pra poder chegar mais borboletas lindas e maravilhosas também. Aqui o sol já tava começando a ficar um pouco mais forte, então eu tive que colocar esse chapelão, que também, menino de Deus, já virou quase o meu acessório do dia a dia aqui fora do meu quintal. Tô precisando agora arrumar uma botina, né, mulher? Que eu não tenho, porque a minha engenhou, sabe aquelas botinas de plástico, de PVC? Engenhou no sol tão quente que coisou e não cabe mais no meu pé, não. Então tem que providenciar a outra. Aí eu tava aqui, gente, bem camponesa, né? Nossa, eu sou tão camponesa, né, gente? Tão camponeseira. Então fui molhando todas as plantinhas, minha gente, entendeu? E eu gosto de jogar água assim nelas, nas folhas, para poder dar uma sensação de chuva, de frescor. E elas amam, sabe? E aí na mureta, como vocês estão vendo, tá cheio de vasilhinhas de barro, que é as que as crianças fazem aqui, menina. Os próprios projetos de barro que elas fazem aí, fazem pote de biscoito,
travessas, tudo feito de barro. Então, se vocês quiserem encomendar, daqui uns dias nós estaremos entregando para todo o Brasil. E, gente, muitas pessoas falam pra mim que Maria Vitória já é adolescente e Maria Luísa também. Mas, sabe, gente, elas têm a mente, assim, tão de criança, que eu vou falar pra vocês, que elas brincam ainda de boneca, fazem trem de barro. E aí, eu chamo de criança mesmo. Mas, na verdade, 12 anos já é adolescente, sabe, gente? Mas, ao meu ver, não sei não. Aí, o pão de queijo ficou pronto. Aí, eu fui pegando aqui essa travessa linda e maravilhosa também. Meu Deus do céu, é muito linda. Pra poder estar colocando aqui o pão de queijo pra ficar bem bonito, né, gente? Porque, tipo assim, as coisas bonitas, assim, que você coloca assim, tipo, um prato já muda o jeito de você ver o alimento. Eu não sei se assim, é assim com vocês também. Tipo, se eu colocar comida num prato bem bonitão, mulher de Deus, você até abre meu apetite. E a mesma coisa aqui com o pão de queijo, ele ficou muito lindo, dá vontade de comer tudo. Porque realmente essa travessa é maravilhosa de linda. E também sobrou um bolinho de milho, eu fui pegando aqui e colocando aqui no prato, pra gente poder estar lanchando aqui também na parte da manhã. E sempre nesses momentos aqui, gente, que eu vou lanchar, eu lembro do meu marido, sabe? Ele levou desse bolo de milho também pra fazenda, mas mesmo assim eu sinto falta dele aqui pra poder lanchar junto comigo com as meninas. E olha só que pãozão de queijo bonitão. Mulher de Deus, eu sou muito pão de queijeira. Aí, boleira de milho também. Que isso, Gabriela? Cara de panela. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o pão de queijo, o jeito que ficou macio e maravilhoso. Mesmo eu tendo colocado pouco queijo, porque não tinha manta, né? Então, eu coloquei pouco queijo aqui e ficou lindão e maravilhoso. Porque também, às vezes, quando não tem queijo, eu faço pão de queijo sem queijo, mulher. Não tem problema, não. Sentei aqui mais uma vez e dessa vez eu peguei mais uma xícara de café. E tava aqui conversando com meu marido a respeito da cirurgia que ele vai fazer, né? E tudo tem que ser, eu tenho que resolver pra esse homem. O marido de vocês também é assim, gente. As pessoas às vezes pensam que eu sou a cuidadora do ânus, porque ele não sabe conversar direito, sabe? Eu tenho que falar por ele. Ele soa, ele treme, o pobre depende de mim pra tudo. Então eu tive que resolver o negócio aqui da cirurgia dele, né? E tudo mais. Aí, menino de Deus, eu tava aí falando com ele e também com o pessoal lá da clínica. E fui tomando meu café, comendo meu pão de queijo, porque assim, gente, eu faço mil coisas ao mesmo tempo. O Anderson sabe do que eu gosto. Então, ele trouxe essas mudas de Guaimbé pra mim. Mais mudas de Guaimbé. E eu tava assim, tão querendo que essas folhas permanecessem, porque eu acho tão lindas as folhas do Guaimbé. Vocês não acham? Eu acho maravilhoso, gente. Aí, tipo assim, eu queria que essas folhas aqui permanecessem, mas na maioria das vezes elas amarelam e caem para poder sair novas folhas, mas elas são tão grandonas, eu queria que elas ficassem assim, entendeu? Aí eu coloco aqui na água, porque da outra vez eu fiz assim e as raízes saíram, sabe? E aí o que acontece? Depois que saem as raízes aqui, nesse tronco dela aí eu pego e planto no chão e dá super certo. Aí algumas folhas permanecem, outras não. Outras amarelam, caem, ficam feias, horrorosas e eu corto, né? Mas eu tô deixando na água e com fé em Deus vai ficar pelo menos umas 2 folhas. Enfim, gente, aí depois de molhar as plantinhas todas, eu vim aqui agora pra poder estar recolhendo essa roupa aqui que já está fazendo aniversário, que eu tirei da máquina, estendi aí e não peguei, sabe? Aí, normalmente, no meu dia a dia, as roupas ficam tudo secas, esturricadas no varal. Eu vou pegar com 3 anos, né, de coisas aí. Mas tudo bem, né, gente? Ninguém morre seco por conta disso. É igualmente a louça também, ninguém cai duro, né? Quando eu, tipo, deixo a louça à noite pra poder lavar no outro dia. Eu só estou recolhendo mesmo porque eu vou ter que lavar mais roupas. Então, por isso que eu tive que recolher todas essas roupas aí pra poder dar lugar para as próximas roupas que eu estarei estendendo aqui nesse varal também. Esses dias eu tô cozinhando no fogão a lenha, então tive que agilizar aqui o processo de fazer todas essas coisas aqui pra poder acender o fogão a lenha e dar tempo de fazer o almoço no horário certo, né? Pra poder a gente almoçar, eu e as meninas. Aí, mulher de Deus, venceu também o período de carência, que aqui na minha casa é mais ou menos uns 7 dias ou mais. Até quando meu coração manda, eu deixo os lençóis aí na cama. Aí eu simplesmente tiro depois de algum tempo, né, gente, que eu sinto no meu coração que eu tenho que tirar, colocar um novo e colocar isso daqui na máquina para poder estar lavando. Os lençóis e as coxas eu coloco tudo na máquina para poder lavar, porque eu não vou lavar esse trem pesado na máquina, esse trem que é mais grande e difícil de estar lavando. Agora, as roupas eu tô lavando ultimamente na mão, né? Para poder não estar acumulando. E também o ciclo da máquina demora bastante e gasta muita água, como eu já falei para vocês. E aí o que acontece? Eu tô lavando na mão e é bem mais rápido, né, gente? E também as roupas não estão assim tão podres, né? Encardidas. Aí eu pego e lavo rapidamente. Aí aqui, mulher, o que acontece? Eu fui forrando aqui, ó, forrei esse lençol. Porque agora eu não tenho muitas opções de fronha. Mas, graças a Deus, nós já estamos bem melhor do que antes. Sabe por quê, gente? Eu lembro lá na fazenda que eu só tinha um lençol para poder forrar na minha cama. E tinha alguns que estavam rasgados e tudo mais, agora nós já temos bastante coisas, né? E tipo assim, recentemente, né, o meu digníssimo, ele engenhou a minha fronha do meu travesseiro. Que ele colocou em cima daquele negócio que acende à noite pra poder coisar, a espiral. Então, mulher, engenhou a minha fronha e o travesseiro também. Mas o travesseiro eu tô usando, a fronha não, porque queimou, né? Mas eu não sei, sabe, gente? É a vida desses homens, eu não sei o que se passa na cabeça desses pobres, não, viu? Ai, ai, se não fosse nós mulheres na vida desses queridos, né? Ele já tinha morrido seco e esturricado, né? Caído duros no chão.
Liga não, meninos, eu sou assim mesmo, tá? Eu uso vocês mesmo de referência, assim, pra poder falar pras queridas aqui, tá bom? Porque todas nós concordamos, né? Né, meninas? Vai me dizer que não. Pois é. Então, arrumei toda a cama, ficou bonitinha. Não é sempre também que eu arrumo, não, tá, mulher? Tipo, às vezes fica aí, é o dia todinho. Eu vou arrumar à noite e às vezes nem arrumo. Mas hoje tá ok. Tirei, né, tudo lá e fui trazendo aqui pra poder colocar na máquina pra tá lavando. Inicialmente, eu pensei assim, vou rebolar essas roupas tudo dentro da máquina, não tô nem ligando pra nada. Aí eu fui pegando as roupas e fui colocando assim. Aí me bateu um arrependimento, sabe? Eu falei assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou lavar na mão mesmo, vou colocar ali no tanque de molho, né? E enquanto vai lavando aqui os lençóis, aí eu vou fazer o quê? Eu venho depois e eu vou lavando as roupas ali. E depois a da máquina já vai estar limpa, eu vou estendo. Então foi nesse momento que eu fui tirando as roupas de novo, entendeu? E levei lá pro tanque. Porque eu sou uma pessoa muito imprevisível, sabe? Eu penso numa coisa assim muito rapidamente. Então dá super certo aqui, gente. Antigamente eu era muito lenta nesse negócio aqui de estar lavando as roupas, porque eu só faltava rasgar a roupa de tanto esfregar a escova. Hoje em dia, não, eu só esfrego o suficiente para poder tirar a sujeira da roupa e limpar, né, gente? Então, por isso que eu tô bem mais rápida. A gente vai aprendendo com o tempo, né, mulher? As coisas. Não é assim também, né? Não, você já nasceu sabendo. Pois é. Ninguém, né? Então, já fui logo pegando aqui os lençóis, a colcha, que eu também tirei da cama das meninas, as fronhas, as toalhas e fui jogando tudo na máquina aí pra poder tá lavando. As roupas aqui, gente, eu vou lavar na mão, como eu falei pra vocês, né? E graças a Deus não tinha tanto assim, não, porque eu não estou deixando acumular um monte Everest pra poder, né? Porque senão ninguém dá conta, né, menina? Misericórdia, tanta coisa que a gente já tem que fazer nessa vida e ainda tem que ficar horas e horas lavando roupa. Então, por isso que eu fui lavar aqui na mão aqui, porque não vai demorar tanto assim. Fui aqui colocando uma sacola velha, tá? Nossa, você não tem trenzinho? Tenho, mas eu não sei onde está, tá? Sumiu misteriosamente. Eu colocava junto com os trenzinhos aí de coisa, como é que fala? De prender as roupas, os prendedores de roupa. As duas tampinhas do tanque aqui eu não estou encontrando, tá bom? Então, não sei o que aconteceu. Então, eu tô colocando sacola velha mesmo. Quando não tem sacola velha, eu corto um chinelo velho e coloco aqui no tanque, tá? Mas hoje não tive paciência de cortar um chinelo e simplesmente coloquei a sacola e pronto. Aí fui colocando as roupas todas aí pra já ficar de molho aqui no sabão líquido, pra depois eu já vim esfregando todas elas aqui, enxaguando, estendendo, tudo mais, todo esse processo, gente, do lavamento de roupa, né? Dividi, fiz a divisão dos bens, porque não ia caber tudo em um tanque, então coloquei nos dois. Então, fui virando todas as roupas, colocando aí dentro, jogando água dessa torneira aqui, que era mais forte, desse tanque, jogando no outro, que a outra é bem fraquinha. Porque a pressão da água aqui, não sei o que acontece, acho que são as torneiras, porque essas torneiras aí, de coisa aí, elas são mais lentas, assim, mais fracas, né? A pressão não é tão boa quanto essas torneirinhas preta, que eu vou falar pra vocês, a pressão é muito maior. Então, aqui na parte de fora, eu estou pensando seriamente em trocar todas as torneiras e colocar essas torneirinhas preta mesmo, que a pressão é bem mais forte, né, gente? Então, aqui o que acontece, gente? Nós vamos fazer aqui o processo do lavamento das roupas. Tenho certeza que muitas mulheres nem lembram mais o que é lavar roupa na mão. Com todas as tecnologias, né, gente? De máquina de lavar, tanquinho e tudo mais. Que antes eu lavava no tanquinho, né? Lá na fazenda, porque, tipo, o tanquinho ajuda demais da conta e limpa muito bem as roupas também. Mas eu deixei o tanquinho pro cidadão brasileiro, né? Que o pobre também precisa lavar as roupitas dele. Ele não quis trazer pra cá pra mim estar lavando pra ele e tudo mais. Então ele preferiu ficar com o tanquinho lá. E aí ele lava as próprias roupas dele. Então, menina, eu fui aqui esfregando. Eu vou falar pra vocês. A essa hora aqui do dia, o sol já estava batendo muito forte aqui. Não é aquele solzinho da manhã igual tava, não. O sol já vai começando a ficar muito forte, gente. Porque aqui no Goiás é assim, entendeu? Aí vai levantando um pouquinho o sol assim, ele já vai ficando fortão mesmo, né? E você fica muito tempo parado aqui lavando as roupas, ele bate bem aqui nesse braço direito, que é o braço mais queimado que eu tenho, tá? Que eu não sei explicar pra vocês, o braço direito é mais queimado do que o esquerdo, né? Acho que é o braço que fica mais exposto ao sol. Então, eu fui lavando aqui, mas depois chegou uma parte que eu não tava mais aguentando, não. Eu peguei e resolvi colocar um lençol, uma colcha bem ali, num fio, que eu amarrei, pra poder fazer um pouco de sombra aqui e aliviar mais na hora que eu estiver lavando a roupa aqui, né, gente? Não queimar tanto assim a minha pele. Além do sabão líquido que eu coloquei aqui na roupa pra poder ficar de molho e ir tirando a sujeira, que eu vou falar pra vocês, só de colocar a roupa aí no sabão líquido e deixar de molho um pouquinho, já vai saindo toda a sujeira, mulher. A água fica super escura de tanta sujeira que sai dessas roupas aqui. Mesmo parecendo que não tá tão sujo assim. Vou falar pra vocês, ser humano, hein? Nossa, que é isso? Então, além disso, do sabão líquido, eu vou passando também essa barra de sabão aí, né? Que é um sabão caseiro também que eu faço aqui, que é muito bom, espuma bastante, sai muito bem a sujeira das roupas e das panelas também, das vasilhas.
Então eu gosto muito. E aí eu esfrego bastante e venho aqui agora passando a escova, tá vendo assim? Bem de leve, como eu falei pra vocês, que agora eu não estou rasgando as roupas, tá? Porque roupa nova minha às vezes parecia que, tipo, eu usava ela uma vez, quando era a segunda vez já parecia que eu lavava. Na segunda vez que eu ia usar, parecia que ela já tinha 3 anos de uso, sabe? De tanto esfregar a escova que eu esfregava, mulher. Quase a roupa ficava velha antes do tempo. Então agora aprendi a lição, tá vendo? Passar a escova assim, ó, pra lá e pra cá e tudo mais. Quando eu jogo as roupas na máquina, eu tenho uma regra, entendeu? Que eu mesmo criei na minha mente. Qual é, Gabriela, essa regra? Não sei o quê. Eu gosto de passar pra vocês também, pra vocês não ficarem se sentindo culpadas, né? E tudo mais assim, de vocês também não ficarem desgastando muito a vida de vocês, tá? Que você joga a roupa na máquina, no tanquinho, né? Assim, e você pensa, limpou bem, não limpou, amém, tá? Esses são os conselhos de Gabriela Pereira, tá? Daqui a pouco tá vindo até alguém me prender aqui, gente, por conta desses conselhos que eu fico dando pras meninas. Tá entendendo? É negócio de camuflamento, é negócio de limpou bem, não limpou, amém. É uma coisa assim de, eu lavo amanhã, eu deixo pra lavar amanhã essa louça aqui, gente. Daqui a pouco eu tô sendo presa por conta disso, ó, né? Porque muitas pessoas consideram crime, né? Mas é isso, os conselhos que eu dou pra vocês, tá? Se vocês quiserem seguir também, né? Vocês que sabem, pra ter paz na vida. Gente, vou falar pra vocês, se vocês ficarem levando tudo tão a sério assim, vocês vão endoidar, tá bom? Então é melhor que vocês relaxem um pouquinho a mente de vocês, né? E sejam a dona de casa que vocês conseguem ser, tá? Façam as coisas no tempo de vocês, façam as coisas que vocês conseguem fazer, camuflem mesmo, tá? E deixar a louça para lavar no outro dia, tá? Mas tem um período de carência também, mulher. Não pode deixar a louça lá 3 dias não, tá? Porque senão daqui a pouco tá até juntando bichinho, então não pode. Então, tipo, a carência é um dia. E a roupa também limpou bem, não limpou a mim, mulher. Ó, finge que não vê, tá? O que os olhos não vê, o coração não sente. Aí, tipo, se você não limpou muito bem dessa vez, da próxima vez que você for lavar, você vai capricha mais um tiquinzinho, tá, mulher? E aí, é isso, dá certo. Aí agora eu fui pegando as roupas todas aqui, tá vendo? Esfregando direitinho, já fui enchendo o outro lado do tanque aí. E estou usando a sacola velha aí. Tive que prender aqui o negócio, mulher, com o prendedor, porque o vento tava tirando o lençol toda hora. E aí deu uma amenizada aqui, ó, que esse trem que eu coloquei pra poder diminuir um pouco a quentura do sol aqui no meu braço. Então deu certo. Aí eu fui esfregando todas as roupas assim, ó, os vestidos, né, onde todo, né, onde tinha uma sujeirinha, alguma coisinha lá. Aí fui esfregando muito bem. Encheu o tanque ali, aí eu fui pegando as outras roupas, esfregando. Dessa mesma maneira que eu sempre faço, né, gente? Eu lavo roupa é assim. Com esse sabão em barra aí, esfrego tudo. Lavei aquele pano de prato ali separadamente, né, gente? Porque pano de prato você tem que lavar separado. Aí lavei, já estendi lá também. Não tava sujo, estava assim só com algumas coisinhas de bolo, né? Que eu cobri o bolo de milho. E aí eu lavei e já coloquei lá. Aí já fui pegando as roupas aqui que eu tinha coisado, esfregado, que já estavam limpas, agora para poder estar enxaguando. Fui colocando tudo aí, tirando do cesto, né? Jogando aqui num tanque, jogando no outro. E dessa vez, gente, sinceramente, a maioria das vezes eu não uso amaciante de roupa. Vocês acreditam que eu esqueço, gente, de usar amaciante? Tem um amaciante aqui que eu vou falar pra vocês, já tá fazendo aniversário. Eu acho que já tem anos que esse amaciante tá aqui. E eu ganhei um amaciante da minha tia, que ela também faz esses produtos caseiros. E é muito cheiroso o amaciante que ela trouxe aqui pra mim. E eu gostei muito dele, sabe assim? Eu coloquei aqui nesse negócio. Só que ele acabou manchando o negócio aí, tá vendo? Ele criou tipo um trem assim. Tipo, como é que fala? Tirou o brilho do negócio, né? Mas tudo bem. Aí eu peguei e joguei uma tampinha de amaciante, porque hoje eu lembrei, porque às vezes eu não lembro, gente, de colocar amaciante em pelanca nenhuma. Então, joguei uma tampinha aí e fui enxaguando ali, gente, tá vendo? E não fica assim, cheia de sabão as roupas quando eu uso assim, desse jeito. Eu coloco numa água e mergulho lá, torço, coloco na outra, no amaciante e pronto. Aí, quando a água de lá já vai ficando muito cheia de sabão, aí eu pego e troco, né? E faço esse processo aqui de estar enxaguando novamente, jogando ali onde está o amaciante e fica limpinha, gente. Não fica cheio de sabão não, tá? Aí pronto, fui pegando tudo, tirando, tá vendo? Torcendo, colocando ali para poder encher o outro tanque novamente e enxaguando tudo isso daqui para depois já estender todas essas roupitas. Acelerei aqui logo, né, menina, o processo de lavamento de roupa. Já fui tirando tudo, torcendo, jogando dentro do cesto para poder estender, porque eu preciso acender o fogão a lenha ainda para poder fazer o almoço, né? Daqui a pouco já tem menino berrando no meu pé do ouvido, falando que tá com fome, que isso, aquilo. Então, a mãe tem que dar conta de tudo, né, menina? Então, graças a Deus, já estou finalizando as roupas todas aqui. A da máquina também já lavou, já centrifugou. E eu vou simplesmente estender, graças a Deus, porque ia demorar muito mais se eu tivesse lavado os lençóis, as colchas na mão, né? Porque é bem maior. Então, assim, demora muito pra você estar esfregando e tudo assim, né, direitinho. E aí, mulher de Deus, pegou, joguei na máquina, pronto, tá limpo, tá lavado, tá centrifugado, agora eu só vou estender. Aí fui enxaguando o restante das roupas aqui todas, né?
tirando tudo, torcendo, jogando dentro do cesto. E vamos estender essas roupas, meninas. Eu considero que hoje foi um dia bem produtivo, graças a Deus, viu, menina? Porque o tanto de coisa que eu fiz nessa casa, que eu vou dizer pra vocês. Daqui a pouco já vou fazer mais uma pausa pra poder tomar outro café, porque eu mereço, né? É raro, mas acontece. Eu tô tomando café assim na parte da tarde. Estendi todas as roupas aqui, tá vendo? Bonitinho nesse varal de chão, que eu já deixei o link aí, meninas, que é maravilhoso demais. Esse outro aqui também já deixei o link, né? Pra você estar indo conferir. Os lençóis, colchas, essas coisas assim maiores, eu estendo naquele varal ali, ó. Que provavelmente daqui uns dias não teremos mais acesso a esse varal, porque como vocês viram, eu plantei um pé de maracujá bem ali. E usei o varal de base para poder estar fazendo uma latada, porque a latada que eu fiz com lata mesmo e cimento não deu certo, pelanca nenhuma, caiu tudo no chão. E eu fiquei com medo do meu pé de maracujá cair, esborrachar. Então eu estou usando o varal como base para fazer uma latada ali. O maracujá está se indo, sabe? Ele tá sendo muito feliz. Ele tá indo assim, ó, grudando no varal todinho. E provavelmente eu terei que puxar um outro fio pra poder fazer um varal pra estender minhas roupas, porque o maracujá vai ficar aí. Tá entendendo? Eu prefiro rebolar as roupas tudo no chão e deixar o pé do maracujá. Mentira, menina. Você acredita no que eu falo, é? Ai, ai. Enfim, fui estendendo todos os trem, né? Bonitinho. Assim, tudo maravigold. Ai, que sensação maravilhosa de limpeza. Que cheiro de frescor, que cheiro de amaciante, que cheiro de roupa limpa. É bom demais da conta. Nossa, eu amo essa sensação de estar com tudo bonitinho, limpinho, cheiroso. Ai, ai, é bom demais, né, meninas e meninos? Então, estamos aqui com a primeira tarefa do dia concluída com sucesso, que foi o lavamento das roupas. Agora vamos para a segunda tarefa, mulher, fazer o almoço, tá? Na verdade, a terceira, porque a primeira foi molhar as plantas e tudo mais, aí depois foi lavar roupa, agora vamos fazer a comida. Já acendi aqui o fogão a lenha e vamos fazer o restante do franguinho caipira que o Anderson trouxe para mim da fazenda, né? Fui passando sabão aqui, detergente na panela para poder não queimar muito e facilitar na hora que eu for lavar. Vocês me deram a dica de usar a chama do fogão assim, tampada, né? E eu vou fazer isso, gente, muito em breve, mas, sabe, não me acostumei ainda. Aí eu coloco assim mesmo. Mas eu vou já colocar antes, acender o fogo e deixar a chapa esquentar bem para poder fazer a comida sem precisar tá tirando, né, e queimando muito a panela. Vai dar certo, vocês vão ver. No frango caipira eu gosto de colocar alho e sal, coloco também açafrão, que fica muito gostoso. Gente, pra mim frango caipira tem que ter açafrão. Se não tiver açafrão, pra mim não presta não, entendeu? Tem que ter cor. Eu não gosto daquele frango branquelo, velho, né? Então, tem que colocar açafrão, vários outros temperinhos. Então, assim, gente, fui colocando o frango aí na panela, né? Vou fazer também um arroz, uma beterraba e uma saladinha. Por quê, gente? Porque, tipo assim, eu esqueci de cozinhar feijão, né? E aí depois eu vou estar cozinhando feijãozinho aqui também. Porque feijão também, menina, às vezes a gente sente falta, né? Parece que o corpo fica pedindo pra comer feijão. Esse saquinho aí, fiquei com preguiça de lavar ele. Peguei, rebolei bem dentro do fogo. Tá entendendo? Mas normalmente eu lavo e estendo ali, deixo secar, depois eu pego. Aí como esse saquinho aí tava com frango, eu rebolei ele bem no fogo a lenha mesmo, não lavei não. Eu cometo esses crimes no meu dia a dia também, gente, sabe? De não querer fazer essas coisas. Aí joguei o piqui, aí dentro do frango também o restinho, fui colocando água quente, depois de colocar vários temperos, tampei a panela de pressão para poder cozinhar nosso franguinho caipira com piqui, que é maravilhoso demais na conta. E agora eu fui passando um sabãozinho aqui também nessa outra panela, né? Pra já fazer o arrozinho. Eu uso essa panelinha pequena pra fazer arroz. Por quê? Porque é a quantidade certinha deu e das crianças comer. Que eu coloco 3 vasilhinhas daquela, né? E dá super certo. Aí aqui, como ela é pequenininha, ela não cabe. Aí nessa chama ela fica, tipo assim, coisando, né? Caindo. Aí eu pego e coloco a chapa assim, né? Pra poder ficar melhor. E também, essa chapa aqui, menina, ela é largona assim, mas ela não cabe muitas panelas não, vou falar pra vocês. Olha aí como é que fica, ó. Tá vendo? Aí eu passei pra esse outro lado aqui, puxei mais a lenha pra cá, né? Pra poder vir mais fogo. E aí, já dourou o alho, fui colocando o arroz. Gente, comida no fogão a lenha é outra coisa, viu? É outro nível. Parece que a comida dá um sabor assim, fica mais especial, né? Não sei explicar pra vocês, só sei dizer que é mais gostoso. Aí é isso, menina. Fui passando aqui o arroz, né, com um pouquinho de alho e sal e tudo mais. A quantidade que eu falei pra vocês, que é 3 vasilhinhas dessas daí. E coloquei água, agora já coloquei a água também fervente dessa chaleira, pra agilizar o processo do cozimento. E pronto, gente. Fiz também a beterrabinha, né, tudo de bom. E agora, mulher, eu fui fazer aqui um suco de graviola. Tava nesse saquinho aqui, eu dividi no meio, pra poder fazer mais suco, né, gente? Então, eu divido no meio a polpa da graviola aí. Vou colocando água agora, pra poder bater também. E coloco um pouquinho de açúcar, sabe, mulher? Assim, ó. Tá vendo?
Não é muito, não. Aí eu, nossa, colocou 1 quilo. Não, 1 quilo não, menina. Foi bem pouquinho, mulher. De açúcar, tá vendo? Agora é só bater. E pronto. Tava meio empedrado o negócio, né, gente? Demorou um pouquinho. Mas esse liquidificador aqui, ele é bem potente, né? E aí ele coisa muito bem. Aí pronto, menina, ó. Almocinho delicioso demais da conta. Minha Deus, tava divino. E esse suco também tava uma delícia. Olha só que frango caipira, pequi e a beterraba. E um tomatinho. Menina, ficou bom demais da conta. Vocês aceitam? Porque, sinceramente, vocês iam amar essa comida maravilhosa que eu fiz. Então, queridos e queridas, cá estou eu mais uma vez, sentada aqui na minha bela mesa, tomar mais um café. Ultimamente, eu tô tomando só uma xícara de café por dia, que é só na parte da manhã, né? Que eu tomo só uma xícara, às vezes duas. Depende, né, gente? Assim, muito. Se eu estiver muito necessitado do café, aí eu tomo umas 2 xícaras, né? E aí, o restante do dia eu não tomo mais nada de café. Então, agora eu fiz uma pausa aqui, depois de lavar roupa, fazer almoço, etc e tal, né? Aí eu fiz essa pausa pra poder tomar um cafezinho, né? Porque, não sei, me deu vontade de tomar café, né, gente? Agora então eu vou tomar. Então é isso, queridos e queridas. Estou aqui na minha bela casa, né? Maravilhosa, na santa paz de Deus. E é isso que importa, né, gente? A casa, ela pode ser simples, né? Pode ser a mais simples que for, né? Mas o que torna uma casa perfeita, gente, é a presença de Deus, né? O amor que existe entre as pessoas dentro dela, né? Então, assim, é muito bom. E hoje eu tô aqui no aconchego do meu lar, né? Na minha casinha, bem calma, tranquila e sossegada, fazendo as coisas no meu tempo, né, gente? Cuidando das minhas plantinhas, das minhas flores, plantando minhas coisinhas aqui e acolá. Todo dia eu mexo nas plantinhas, molho as minhas plantas, cuido delas, né? E cada detalhe, gente, sabe assim, eu acho tão lindo, sabe assim, não sei explicar pra vocês. Cada coisinha simples, assim, que muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar. Os detalhezinhos. Tipo ali agora no Bougainville. Não sei se vocês chamam de Bougainville ou primavera, não sei, só sei dizer que é lindo, né? Fica um monte de borboletinha, gente, voando ali. Aí eu fico tempão olhando pra isso, sabe? Que eu acho tão lindo. Eu fico um tempão olhando as borboletas ali, nas flores. Aí outra hora são os passarinhos que vêm comer e tomar água ali na minha casinha, que eu e o Anderson fizemos, né? Uma casinha de madeira para os passarinhos. E aí a gente coloca o piche lá, coloca água. E os passarinhos vêm tomar água ali, gente. Eu acho tão lindo. Principalmente assim de manhã, sabe? Porque eles estão ali tomando água, comendo um alpichezinho e cantando alegremente, né? O girassol mexicano ali, né, também, que é a coisa mais linda do mundo. Gente, cada detalhezinho assim, sabe? Eu acho tão lindo o nascer do sol, o pôr do sol aqui, né? Então é isso, minha gente. É isso que faz uma casa ser perfeita, né? É esse aconchego, né, que a gente encontra no nosso lar. É a paz, né, que vem também do Espírito Santo de Deus. É uma coisa maravilhosa, né, nas nossas vidas. E eu fico muito feliz. Então agora eu já tô com as minhas roupas lavadas, já fiz almoço no fogão a lenha, que ficou uma delícia. Meu Deus do céu, aquela beterraba tava deliciosa demais da conta, sabe? E as meninas não comem, só eu que comi beterraba, gente, mas tava divinamente gostosa. Fiz o restante do piqui. E eu tô besta que tem gente que não conhece piqui. Menina, que é isso? Algumas pessoas não conhecem pequi, gente, sabe? O pequi, ele é um fruto, entendeu? Ele é um fruto, mas assim, a gente come ele mais, assim, na forma, assim, salgada, né? Que mistura com uma carne, coloca no arroz, ou até mesmo cozinha ele, assim, puro, só com água e um pouquinho de sal. E a gente rói o pequi, gente, sabe assim? A gente vai raspando com o dente, entendeu? E comendo. E tem que ter cuidado para poder comer ele, porque dentro dele tem muitos espinhos, entendeu? Muita gente que vai comer a primeira vez acaba grudando espinho na língua porque não sabe comer direito, né? E acaba mordendo demais e chega nos espinhozinhos que tem nele. E aí acaba grudando na garganta, assim, né? No céu da boca, e tem que tirar com a pinça. Gente, dói demais, sabe? É muito ruim. Então tem que tomar muito cuidado. Ele é cheio de espinhozinho dentro. E aí você come só aquela parte de fora dele ali, aquela massa amarela, né? E tem dele branco também. Mas o amarelinho é o mais gostoso que tem, menina. Sabe assim, o amarelo não tem igual, não. É muito bom. E eu fiquei boba que tem muitas pessoas que não conhecem piqui, menina. E ele também, sabe assim?
Às vezes eu faço isso, às vezes não. Quando eu tô com paciência, né, gente, de colocar pra secar o piqui depois que a gente come. Você coloca ele pra secar assim no sol. Depois de seco, você pode pegar uma faca e corta ele no meio assim, sabe? Bate, corta ele no meio. Dentro tem uma castanha. Gente, é muito gostosa a castanha que tem dentro do piqui. É uma delícia. Tem até pra vender, né? Muitas pessoas vendem. É muito gostoso, sabe? E aí, é isso, gente. O piqui é bom demais da conta, né? Tem algumas regiões, né, que muitas pessoas não tem, né? Não encontra piqui. Mas aqui no Goiás é cheio de pé de piqui, né? Tem piqui demais aqui no Goiás. Tem muito piqui aqui no Goiás, gente, sabe assim? E aí, quando é na época, todo mundo tá lá, debaixo dos pés de piqui, catando piqui. Tudo quanto é lugar tem, gente, pé de piqui por aqui, sabe? Então, é muito bom essa época. Enfim, minha gente, vou encerrar o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.